Ô, minha gente, como é que vocês estão? Há muito tempo aqui no canal eu venho trazendo certas histórias e fitas VHS desse universo que tanto amamos de Five Nights at Freddy's. Como por exemplo, muitos vídeos de The Martin Walls ou como até mesmo The Walten Files, que eu não sei se eu pretendo muito bem continuar a série passada que eu tenho aqui no canal, pois eu ainda pretendo trazer um vídeo reformulando um pouco e com um pouco mais de edição e capricho do que o vídeo anterior, porque eu não gosto mais tanto daquele vídeo em si e série, tanto que seria esse o motivo de eu não continuar também. E mais ou menos perto dessa época eu tinha um projeto engavetado de falar de outra série que também foi inspirada nessas Lost Tapes inspiradas em Five Nights at Freddy's, ou como muitos me pediram e de certa forma me cobraram depois, Harmony in Horror. Então antes de embarcarmos nessa mais uma aventura aqui no canal, eu vou lhe pedir para que se você for novo aqui, se inscreva que isso me ajuda muito, não esqueça de estar deixando o seu like e compartilhando toda essa obra aqui, que querendo ou não esse tipo de vídeo dá um pouco de trabalho. Não esqueça de me seguir no Twitter, que eu sempre deixo aí na descrição, e o canal original das obras vão estar tudo aí embaixo também. Então sem muito mais enrolação, minha gente, vamos falar sobre a bizarrice de Harmony Horror. A MA Harmony Toys foi fundada por Martin Greenwinder, junto com essa produtora da MA Harmony Play Production, onde em 1982 ela lança um tipo de episódio em animação que seria Fazendo o Brinquedo ou Making a Toy. Este fatídico episódio infelizmente foi envolvido na morte de duas crianças, chamada Nathan Barnes e Richard Smith, onde na própria descrição diz que eles sofreram diversas convulsões assistindo seu programa favorito. Já começa meio bizarro. Mas voltando um pouco para o contexto desse episódio, aqui somos apresentados aos nossos protagonistas, onde Andrew vem chamar o seu melhor amigo, Marco, que é literalmente o primeiro personagem a se aparecer que estava dormindo embaixo da árvore, e Banzo, que seria esse cachorro que, digamos, que é bom ter um foco nele por enquanto, mas não vamos chegar nessa parte ainda, mas por enquanto vamos continuar. Mas Andrew diz algo bastante curioso aqui, que ele quer ir para a cidade para ter o brinquedo perfeito. Mas coincidentemente na cidade próxima do local, haveria um homem chamado Toy Maker, que para isso eles só precisavam falar com ele, que ele criaria o boneco perfeito para eles. Mas aqui vamos dizer que a estranheza em si já começa a ficar um pouco maior, pois depois dessa conversa eles decidem ir para a cidade. Mas se você prestar bastante atenção aqui, você vai ver que no corte aparecem certas informações. Certo, aqui eu já tenho que começar a explicar certas situações aqui. Vocês se lembram daquele rosto meio macabro que eu deixei para vocês verem aí? E até deixar vocês com uma leve pulguinha atrás da orelha? Então, ele seria Martin Greenwinder, o criador de tudo isso. Ou pelo menos como a fita está representando ele aqui. Como eu acho que vocês já esperam dessa série em si, ela é muito inspirada no universo de Five Nights at Freddy's, então obviamente terá tipo de criações envolvendo animatrônicos, e com Martin não seria diferente, pois envolve tudo isso. E aqui seria Sofia, um tipo de animatrônico ou protótipo que está nos apresentando no momento. E dando uma resumida nessa descrição, para você não tentar ler e traduzir tudo isso, fala que era um tipo de brinquedo cantante controlado via cordas, que irá decorar e ver tudo que as crianças fazem, e quando uma criança começar a chorar, ela terá algum tipo de música para tentar aliviar a tensão e a criança. Mas algo muito estranho fica ali embaixo, que diz que recomenda que parentes ou pais não interrompam a canção, o que já começa a ficar um pouco curioso. Continuando a jornada dos jovens garotos, eles continuam e encontram sim o Toy Maker. E tirando a forma meio bizarra que o Toy Maker fala, ele fala que precisa de certos materiais para construir o boneco perfeito. Eles pedem para ele pegar uma agulha e uma linha, e assim eles vão à procura. E bom, de certa forma o que acontece logo em seguida é um monte de informações envolvendo alguns tipos de animatrônicos e eles encontrando um tipo de saco, até que eles se perguntam o que tem dentro desse saco. E o que tem, bom, não é algo tão bonito assim. I wonder what's in this bag.
Até que simplesmente os cabras cagam pro corpo que tem dentro disso e falam que finalmente acharam a agulha. E ok, a partir daqui, eu acho que até antes disso você já vê que esse programa não é algo tão normal assim, e que tem definitivamente alguma coisa acontecendo, e que é claramente contado entre as entrelinhas. E por isso, vamos investigar mais a fundo. Mas continuando a história, eles finalmente encontram todos os materiais possíveis, e decidem voltar para o Toymaker para finalmente ele fazer o boneco perfeito, ou o brinquedo perfeito. Mas antes dele confirmar que teria mais materiais como tinta para eles pegarem, um corte meio estranho é feito, e aqui vemos provavelmente uma das primeiras obras e animatrônicos de Marty, que junto com o Banzo seria o boneco Henry. Após eles voltarem para esse bicho feio quadrado, eles falam que agora qual seria o último ingrediente. E nisso o psicopata aí fala que o último ingrediente que precisaria seria o cachorrinho dele, o Banzo. E o Arthur, de alguma forma sem rotar de nenhum jeito meio tradicional, só diz para ele deixar assim o cachorro com o Toymaker e que ambos teriam que voltar mais tarde. E não se preocupem, esse fantasma no fundo sorrindo de uma forma meio macabra tem uma explicação, mas isso vocês vão entender só mais para frente. Após tudo isso e eles terem voltado mais tarde, o Toymaker finalmente fala que atrás daquela porta estaria o brinquedo perfeito para eles, mas que para antes deles poderem ver o brinquedo em si, eles teriam que cantar uma música. Mas no meio de tudo isso, outra bizarrice acontece, que quando ele vai começar a canção, aparece um aviso dizendo que esta fita foi totalmente editada e que este trecho específico onde cantaria a canção seria proibido, e que muito provavelmente seria esse trecho que fez as crianças infelizmente falecerem, pois ali embaixo diz que o áudio original, se você estiver ouvindo, era para cobrir os seus ouvidos e olhos. E estranhamente aparece uma versão bizarra do Banzo. E o Banzo aparecendo só vai piorando tudo, pois o aviso conforme ele vai se aproximando cada vez mais, vai mudando. Como na primeira vez que muda dizendo que se isso tudo não funcionar de tampar os ouvidos e os olhos, reze para Deus. Daqui após eles cantarem a canção que nós não sabemos qual é, ele cumpre a parte do acordo, mostrando qual seria o brinquedo perfeito. I really do hope you enjoy it. Amy Wilson, 1961 a 1982. Parou apenas de gritar quando a sua espinha foi arrancada fora. Richard Smith, 1964 a 1962. Sofreu algum tipo de convulsão enquanto assistiu seu favorito show. Nathan Barnes, 1936 a 1962, que teve encontrado seu corpo, a cabeça virada a 180 graus e para trás. Banzo ainda se movia após ser atingido pelo para-choque.
Ok, muitos de vocês que nunca sequer ouviram falar muito desse análogo horror devem estar tendo algumas dúvidas, mas uma coisa que eu tenho que já esclarecer aqui é que Martin Greenwinder tem um irmão chamado Arthur Greenwinder, que para quem já é mais manjado desse tipo de coisa, eles são criadores da MEA Harmony Toys, que seria a produção desses brinquedos e de tudo isso. Então sim, eles seriam os fundadores da MEA Harmony Toys, que digamos que é a responsável por toda essa história. Ou digamos que pelo menos os dois são os responsáveis por toda essa história. Para você que ainda está com bastante dúvida do que seriam aquelas vítimas em si e o que tem a ver todo esse episódio com toda a história disso tudo, bom, só digo que por enquanto vamos continuar. E lembrando, eu tô tentando ir por ordem que pareça mais conexa e não pela ordem de lançamento, porque as ordens são meio perdidas e são mais de 30 fitas, algumas não são tão importantes assim, e eu tô querendo priorizar bastante a história aqui. Então por enquanto, vamos continuar. Marty foi chamado para depor de certa forma meio curiosa, um homem denominado Sr. Stuart, que meio de começo não explica muito bem o que está acontecendo no meio disso. E logo Marty questiona o motivo dele estar ali, que seria sobre o incidente de hack que aconteceu na invasão da transmissão, como acabamos de ver ali. E ele afirma que não, que aquilo já foi de certa forma meio resolvido, mas sim por algo que acabou acontecendo no meio disso. E sim sobre o desaparecimento de Amy Wilson, uma estagiária que trabalhava para Marty. Quando toca nesse assunto, aqui vemos que a imagem de Marty vai se desfigurando como se fosse de um palhaço, indicando que o que estamos lidando aqui é um psicopata. E que, obviamente, quem a matou foi ele. Então tudo isso aqui que vemos no desenho de 1982, especificamente nessa data, é quando Martin se deu à loucura e à psicopatia. E tudo aquilo que vemos são as suas primeiras vítimas, que infelizmente foi aqui onde a tragédia começou. E aqui também se revela que Martin tinha até uma família, com sua filha Macy, sua esposa Gloria, o seu filho Thomas e a mais recente e recém-nascida, Eve. E obviamente um cachorrinho chamado Banzo. E vamos dizer que nas fitas seguintes é quando vemos que a loucura de Martin vai muito além. Que após ele ter atropelado o inocente cachorrinho Banzo, de alguma forma que até deixa meio explícito no vídeo que envolve o Toy Maker, ele usa algum tipo de ritual para trazer o cachorro de volta, pois aqui ele já estava se envolvendo com coisas simplesmente macabras e bizarras, e nisso ele conseguiu trazer o cachorro de volta à vida, mas de uma forma meio diferente, fazendo ele ficar tanto na forma de pelúcia quanto no bicho que nós vimos, até mesmo na fita do Toy Maker. E como se não bastasse esse tipo de crueldade que ele fez com o próprio animal, em 1986 ele fez isso com Thomas, o seu próprio filho. Eu não sinto minhas pernas. A única coisa que eu sinto é dor. Tem alguma coisa dentro de mim. Como se alguma coisa quisesse sair. E
aqui podemos ver como a mente de Martin vai decorrendo e se deteriorando conforme 1982, pois ao passar disso, ele ficou tão obcecado nesse tipo de coisa que chegou a matar até mesmo o próprio cachorro e horrivelmente o próprio filho. E com tudo isso acontecendo, Gloria, a esposa de Martin, começou a achar tudo isso muito suspeito e muito estranho. Com isso, ela foi pedir ajuda a Arthur, o irmão de Martin, para tentar ver o que realmente estava acontecendo com o seu marido. E bom, o que ocorreu em uma conversa que podemos ver em uma fita foi isso. A conversa em si começa com ele apresentando este novo animatrônico, que seria o Homem Sorvete, que ele dizia que iria arrasar com a criançada. Só que assim, meio que Arthur já sabe sobre tudo que envolve o Banzo, como vocês conseguiram ver em uma fita que eu estou mostrando nesse exato momento dele encontrando o Banzo de certa forma meio bizarra, e ele começa a questioná-lo sobre tudo isso, e diz coisas que, bom, não parecem agradar muito Marty. E ele fala algo muito curioso, falando que como Martin está, até ele conseguir se recuperar e se reerguer de tudo isso e voltar a uma cidade normal, ele vai levar Gloria e as filhas dele para longe, para que os dois não fiquem juntos e ele seja um perigo para eles. Stop like that. No, it's fine. I fixed that little problem. What do you mean you? No. Oh, Mark. What have you done? First the dog wouldn't listen to me, then my wife. I think the only thing I've learned through all of this is that I am not going to let anyone let me down, including you! Aqui vemos a ruína de Marty completamente, chegando a matar até a própria esposa e logo depois seu irmão Arthur, e enfiando o corpo dele dentro do animatrônico denominado o Homem Sorvete. E como se não bastasse essa ruína familiar que está acontecendo, ainda tinha Macy e o bebê Eve. O que acontece nesta fita que nós podemos denominar como She Can't Sleep ou Eu Não Consigo Dormir, é um momento provavelmente depois de Arthur ter sido morto por Marty, onde aqui revela o momento em que ele mata a Gloria, sua esposa, na frente de sua filha. Don't come out. Stay right there. Macy. A ruína da família Greenwinder se aconteceu devido à loucura de Martin sobretudo. Parece que ao decorrer das fitas, sempre que você observa um pouco mais e vai um pouco mais atrás de toda essa história, você consegue ver que Martin ele é alguém muito estressado e que parece querer ter controle sobre tudo. Quando ele não começa a ter mais controle nem seja pelo seu cachorro Banzo que desobedece mijando nas suas botas, ou pela sua própria esposa que não concorda com ele, ou com o irmão que discordava das ações dele, e a própria família em si, ele comete essas atrocidades. E as fitas dão muitos indícios sobre isso, dizendo que ele mexia possivelmente com algum tipo de ocultismo sobre isso. Que nem se você olhar a fita que ele revive o Banzo, você vai ver alguns tipos de crucifixos, velas e coisas que não parecem ser algo comum de se mexer. Então, basicamente, o Marty sempre foi meio lelé da cuca, e aparentemente conseguia esconder isso muito bem a ponto da família não perceber isso. E a sua crueldade é tão insana a ponto de colocar os seus dois filhos em um inferno na Terra, deixando-os presos no corpo de marionetes. Para piorar esta situação, ele ainda manda Banzo, esta criatura diabólica, matar a sua filha caçula.
vocês se lembram daquela moça sorridente que apareceu há um tempo atrás? Sim, isso seria a própria representação de Glória, a esposa que foi assassinada de Martin. You can find me in darkness, but never in light. I am present in daytime, but absent at night. E que para mim é uma das piores coisas e mais tristes que aconteceram nesta obra com algum familiar, lógico, tirando todos que eu acabei de citar, Arthur, que como podemos observar nas fitas passadas, o corpo dele foi colocado dentro do Homem-Sorvete. But just remember, kids, dreams can be forgotten, but nightmares last forever. But nightmares last forever. Entretanto, a nossa história ainda não acabou nesta primeira parte, pois após um tempo após tudo isso ter ocorrido, um dos animatrônicos e bonecos e criações de Martin acaba se levantando e indo para ele, que após uma fita secreta que não tão secreta assim que você consegue achar no meio dessa playlist, vocês vão ver que foi o animatrônico onde Arthur, o irmão de Martin, foi enfiado. E nessa Marty não entende muito bem o porquê daquele animatrônico está desobedecendo uma de suas ordens, e assim começa a repreender ele, dizendo coisas que não dá para ouvir muito bem neste vídeo. Mas isto acontece. What's wrong with you? You got cotton in your ears? No. No. E aqui neste primeiro ato se finaliza a história de onde Martin, um psicopata louco por controle, destruiu a sua própria família e a si mesmo.